Olá, estamos no nosso segundo dia de vídeo e hoje eu vou falar com vocês um pouco mais a respeito do tema da guerra cultural. No vídeo passado eu tentei falar um pouco sobre o que é a guerra cultural, dando algumas ideias, do que nós pensamos a respeito desse termo, e também procurei dar foco à questão de que a guerra cultural nada mais é do que a guerra espiritual, tudo aquilo que acontece no material, no mundo físico que nós vivemos, é determinado por aquilo que acontece no mundo espiritual. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, a forma como eu consegui explicar também. Bom, então, partindo dessa perspectiva, de que nós como cristãos fazemos parte da lógica que rege, de todo o sistema que rege o reino de Deus. Então, tudo aquilo que faz sentido no reino de Deus deve ou deveria fazer sentido para nós aqui no nosso tempo, Nós temos aí acesso à Bíblia, e como eu mencionei Mateus 5, 6 e 7, onde está claramente exposto ali como é que é o funcionamento desse reino. Então, nós temos pistas, nós temos fórmulas, enfim, de como é que funciona, de fato, como é que eu faço para fazer parte deste reino de Deus, Sendo assim, nós nos reconhecemos como embaixadores de Cristo na Terra. Todo aquele que é cristão, na realidade, está remetendo ao Cristo, a tudo aquilo que Cristo faz, ou deveria ser, Nosso dever, então, o ideal, é que a gente viva os valores de Cristo, e que a gente também manifeste a terra a quem pertencemos por meio do nosso modo de viver. Existe um versículo na Bíblia que diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, esses filhos de Deus, precisam revelar essa filiação ao mundo, porque o mundo precisa disso, O mundo quer isso, o mundo anseia por isso. Muitos não se dão conta do quanto necessitam disso, mas a partir do momento que um filho de Deus se manifesta, é a luz quem está entrando no meio das trevas, e não tem como as trevas, aquele que está nas trevas, não enxergar essa luz e não pensar a respeito disso. E que ele também não foi criado para as trevas, mas que ele também foi criado para a luz. Então, a importância de nós nos manifestarmos, de nós nos posicionarmos. Eu vou dizer isso aqui talvez com uma certa recorrência, porque é exatamente esse o pensamento que eu tenho e que eu fui nutrindo a partir do estudo das coisas que tem a ver com a guerra cultural, porque esse posicionamento como cristãos hoje, nos nossos dias, é fundamental para que nós possamos ser essa luz que vai iluminar, que vai estar sobre a mesa, que vai expandir e trazer a própria luz de Cristo, que nós sejamos aquele sal que de fato vai salgar o mundo e vai fazer essa diferença, Sobre os aspectos principais que envolvem essa guerra, e aí nós já entendemos que tem muito mais a ver com uma guerra espiritual e que estão intrinsecamente ligados à nossa cultura, nossos hábitos e nosso modo de enxergar o mundo que nos cerca, Então, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito desses aspectos principais, Eu preciso dizer para vocês que esse assunto é um assunto muito amplo, é um assunto muito vasto. Quem tiver interesse vai ter que se debruçar e vai ter que estudar. Eu diria que é um assunto que nós, mesmo aqueles que já se aproximaram desse tema, que já estudaram, que já leram alguma coisa a respeito, já ouviram, já assistiram alguma palestra, mesmo nós teremos que nos atualizar com uma certa constância, Porque o mundo está mudando muito rapidamente, As coisas do mundo, elas estão mudando, elas estão avançando, a agenda do inimigo, de fato, ela não cessa, Ela avança, porque ele tem pressa também em conseguir o número máximo de almas aí para o inferno. Então ele vai, conforme os dias vão chegando, os últimos dias, isso vai se acentuando com toda certeza.
Então, assim, é necessário que a gente se debruce sobre isso. Eu vou falar com vocês aqui a respeito de alguns pontos que, para mim, não só pelo que eu pude estudar aí um pouco a respeito disso, mas também durante de uns anos para cá, né, do que eu venho também assimilando, né, e percebendo que existem muitas incoerências na nossa cultura, né, a cultura, quando eu digo a nossa cultura do mundo, no mundo em que nós estamos inseridos, com aquilo que é a cultura do reino de Deus. Então é por isso que é muito importante que a gente esteja atento e que a gente tenha essa disposição em estudar e em estar o tempo todo confrontando aquilo que o mundo nos apresenta com o que a palavra de Deus nos apresenta. Isso é de extrema importância. Então eu vou falar para vocês de alguns pontos no vídeo de hoje, tá? Casamento e família. Este é um tema que, sem dúvida, é o que está sendo aí, digamos assim, o mais atacado, né? É o tema de mais batalhas nesse campo da guerra cultural, né? Porque nós estamos vivendo aí um tempo em que esse conceito de aliança muitas vezes já está sendo completamente relativizado, esquecido, né? Então, casais que se casam hoje, homem e mulher que se casam hoje, casais jovens, muitas vezes entram no casamento sem esse conceito de aliança, sem esse conceito e essa visão de que quando eles se colocam diante um do outro, né, e se casam perante testemunhas, perante Deus, né, eles estão assumindo um compromisso público de permanecerem juntos até o fim. E muitos casais, mesmo casais cristãos que não possuem essa visão e que não têm esse conceito, facilmente se deixam levar pelas coisas que esse mundo nos propõe, de que nós devemos ser felizes, de que se o outro não está me fazendo feliz, então eu devo descartar e procurar alguém que vá me satisfazer, quando na realidade é uma grande ilusão. Não existe um outro que vai me satisfazer senão Cristo. Ele é o único capaz de nos satisfazer por completo. E quando nós estamos completamente satisfeitos nele, nós não temos necessidade de que o outro nos satisfaça. Pelo contrário, nós estamos tão cheios desse amor e dessa satisfação que é muito natural para nós, vai ser muito natural para nós entregarmos esse amor também para aquele que conosco agora é uma só carne, falando nesse contexto do casamento, né? Então o que acontece hoje é que aquilo que nós prometemos de sermos uma só carne, e também mesmo essa importância de que Deus faz parte dessa aliança desde o princípio, de que Ele é a principal testemunha dessa aliança, né? Que Ele está, qualquer aliança que é firmada assim diante dele, Ele está presente nisso, né? A aliança do casamento, Deus está presente nisso. E o quanto isso tem sido banalizado nos nossos dias, assim, é impressionante como a gente percebe. Vocês com certeza podem perceber isso à volta de vocês, né? E o quanto é difícil manter isso hoje em dia, porque o mundo, ele nos assedia para que a gente ceda, né? A cultura do mundo nos assedia de tal maneira para que na menor batalha, na menor dificuldade, no menor problema, a gente abra mão desta aliança e de fato abandone completamente o nosso cônjuge, deixe ele na maior facilidade, como se não tivéssemos feito qualquer promessa diante de Deus. Então eu creio que nesses dias em que isso está sendo ainda mais banalizado, é o tempo em que Deus vai restaurar no meio do seu povo ainda mais esse conceito de aliança, né? O abraço ao divórcio, né? Eu li um livro a respeito para fazer essa palestra, né, chamado Como Vencer a Guerra Cultural. Inclusive é um livro que eu indico também para quem quer entender uma linguagem simples e dar uma perspectiva muito boa. É um livro que trata bastante de temas atuais, é bem legal para entender também todo esse tema. E eu achei interessante uma frase que o autor colocou, que é assim: metade de todos os casamentos comete suicídio. Hoje, né, uma estatística, né, que metade de todos os casamentos no mundo comete suicídio. O divórcio é isso, o suicídio da nova uma só carne criada pelo casamento. Então, o divórcio, nós podemos dizer que é praticamente isso, é um suicídio no casamento, né? Então, quando eu decido me separar, quando eu decido me divorciar, eu estou cometendo um suicídio,
porque nós éramos uma só carne diante de Deus, né? Aquilo ali foi selado, e quando nós decidimos nos separar, nós estamos cometendo essa espécie de suicídio. Eu achei muito interessante esse termo que ele usou para falar do divórcio, né? Porque é exatamente isso mesmo. Então, hoje em dia, o abraço ao divórcio está muito recorrente nos nossos dias, né? O divórcio ele foi facilitado, o divórcio está sendo cada vez mais facilitado. O que antes demorava, hoje é muito rápido para se conseguir isso. Então, de fato, nós estamos vivendo em um tempo que essas coisas estão se diluindo. E se nós, como cristãos, mais uma vez, não abraçarmos e não resistirmos e não lutarmos por isso, pelos valores do reino de Deus, nós infelizmente estamos condenando inclusive a próxima geração, condenando a geração dos nossos filhos, que não terão qualquer referência a respeito disso. E é importante também que nós tenhamos essa consciência de que o casamento, né, ele precisa ser vivido até o fim, independente das suas dificuldades, porque nós ao mundo estamos revelando, quando nós permanecemos juntos, a nossa aliança está revelando ao mundo que existe um propósito para aquilo, né? Que haverá um casamento eterno também entre Cristo e a igreja. Então, quando nós, marido e mulher, né, de qualquer família, decidimos permanecer até o fim, nisso há um poder enorme de manifestação dos filhos de Deus para o mundo, né? Os filhos de Deus, eles permanecem na aliança e eles vão até o fim. Hoje em dia também muito tem se falado a respeito do relacionamento aberto, né? Então, onde um casal, ele pode o mesmo casal, então o marido se relaciona com uma outra mulher e a mulher com outro homem, assim, mas os dois continuam juntos e tá tudo bem, enfim. Isso também, infelizmente, tem se normalizado no nosso tempo, né? O mundo tem colocado isso como algo normal, mas nós precisamos resistir e dizer sempre assim, não, isso não é a lógica do reino do nosso Deus. Nós sabemos a quem servimos e isso não faz parte do reino de Deus. Ainda falando sobre esse contexto do casamento, né, os papéis do homem e da mulher sendo relativizados, é muito importante que a gente tome cuidado, porque isso tem havido uma confusão muito grande, né, o feminismo, né, eu tenho um vídeo também aqui no canal do Grupo News, quem quiser pode assistir também para entender um pouco mais a respeito do feminismo, e o feminismo infelizmente também contribuiu muito com essa questão da inversão dos papéis, em desmasculinizar os homens e tratando as mulheres como sempre vítimas de tudo, e inclusive descaracterizando também as mulheres, tirando a sua característica feminina. Então o feminismo hoje ele é contra a maternidade, ele é contra a mulher ter filhos, ele é a favor do aborto, enfim, várias coisas que vão tirando da mulher aquilo que o próprio Deus colocou nela, né? Todas nós mulheres fomos feitas com útero, né? Para gerar, existe um propósito em nós, né? Não foi à toa, não foi um descuido, não foi um simples detalhe, né? Existe um propósito para isso e isso também nos caracteriza como mulher. E nós temos vivido tempos em que isso tem sido combatido sutilmente, né? Então, pensar nessa questão da guerra cultural também é importante que a gente tenha sempre essa noção de que a coisa é muito sutil, nada é muito escancarado, nada vai ser mesmo muito escancarado. O diabo ele vai trabalhando aos poucos e ele tem uma paciência, é um termo assim que eu já ouvi, achei muito interessante também, paciência histórica, né? Então ele espera o tempo certo de todas as coisas, né, para que a coisa vá acontecendo e infelizmente nós temos visto isso hoje na nossa cultura e no nosso mundo, né? Então a mulher também, né, falando mais com relação às mulheres, a questão da submissão, o quanto isso também foi deixado de lado, o quanto o feminismo ataca isso, o quanto o feminismo também distorce isso, né? Como eu falei para vocês também no vídeo anterior, eu entendo que a nossa guerra é espiritual, eu não estou dizendo frontalmente contra as feministas, que muitas dessas são apenas massa de manobra, né? São pessoas que estão sendo usadas, instrumentalizadas, né? Mas existe uma ideologia por trás disso, existe toda uma teoria por trás disso, e existe alguém que está por trás pensando todo esse mal que deve ser causado, né? Nós sabemos quem é o autor do mal, quem é o agente do mal. Então, é nisso que nós precisamos batalhar, é nas esferas celestiais, né?
orando para que isso seja derrotado, né, no nosso meio também, porque infelizmente as mulheres têm enxergado a submissão como algo negativo, quando na realidade isso as eleva, isso as coloca como, inclusive, nos torna assim semelhantes ao próprio Deus, no sentido de que ele também é o nosso auxílio, né? E a mulher ser submissa é principalmente ela auxiliar o seu esposo, quer dizer, se refere também a isso, que ela auxilie o seu esposo. Então é importante que a gente tenha em mente que isso não é nada para nos inferiorizar, mas pelo contrário, isso até nos eleva, isso nos coloca com um valor muito grande diante de Deus e com uma utilidade muito grande também para o reino dele, para aquilo que ele precisa fazer, né? Agora eu queria entrar num assunto também a respeito de contracepção e aborto, né? Como restaurar o conceito de... Aí eu queria... eu anotei isso e estou lendo para vocês aqui porque é algo que também eu tenho pensado e pensei a respeito de tudo, né, a partir de todo esse estudo, né, e tenho pensado a respeito disso, né, como nós podemos restaurar o conceito de paternidade no meio da igreja sem passar por esse tema da contracepção, né, como ensinar sobre a importância da paternidade a uma geração que vem sendo culturalmente ensinada a evitar e até mesmo matar os seus filhos, né, esse evitar você pode substituir por a questão da contracepção, matar é o aborto, né? Como nós vamos restaurar esse conceito se essa geração de hoje, né, nós que estamos inseridos, temos sido assim bombardeados por esses conceitos, né, de que devemos evitar os filhos em primeiro lugar e se não, né, se acontecer alguma coisa, nós podemos até matar esses filhos, né? Como eu mencionei com vocês no vídeo anterior também, toda a alma humana que é gerada, ela possui um fôlego que veio do próprio Deus. Então vejam a importância que existe em cada alma, em cada vida que é gerada, né? Se nós não estivermos atentos a isso, nós facilmente cairemos nas falácias aí dessas pessoas que defendem o aborto, que na verdade nada mais é do que o assassinato de bebês no ventre das suas mães. A gente precisa expor esses termos claramente. A gente não pode achar que aborto é um nome bonito para... Não, na realidade, isso está escondendo algo muito, muito grave, que é esse assassinato dos bebês, né? E há países agora que até com 9 meses os bebês já podem ser abortados, então isso é um grande absurdo, né? E isso faz parte hoje da nossa cultura, isso está na cultura do mundo muito latente, sendo vomitado, né, pelas mídias, pelos artigos de jornais, de revistas, enfim. Você percebe essa tensão que existe, né? Principalmente aqueles que se posicionam contra, né? O quanto são atacados, porque o mundo ele quer, na verdade, morte, né? Essa cultura de morte mesmo. Então, como eu mencionei também no vídeo anterior a respeito do versículo que fala sobre o exército de Israel, né, que vencia suas guerras porque tinham muitas mulheres e muitos filhos, como aquele versículo nos lembrou, né? Então, filhos são parte do exército dessa guerra também, meus irmãos. Nós precisamos entender que quando nós evitamos ou quando nós por egoísmo, né, por situações em que nós não queremos ter muito trabalho, nós não queremos nos desgastar, as mulheres muitas vezes não querem ter o seu corpo aí deformado, vamos dizer assim, né, engordar e tal. Existe tudo isso em nós porque o mundo foi colocando isso em nós e nós perdemos a perspectiva bíblica de que filho também é poder diante de toda essa guerra. Filhos são parte desse exército que Deus quer levantar na terra, né? Desses santos, desses últimos dias que vão guerrear, que vão derramar o seu sangue por ele. Mas se os próprios cristãos, aqueles que dizem amar a Bíblia, aqueles que dizem amar a Deus, aqueles que dizem abraçar a verdade, já estão relativizando a questão dos filhos e dizendo que na verdade o filho é um fardo, o filho é um peso, o filho não é uma bênção, como o Salmo 127 nos lembra, se eu não me engano. Então assim, o que será dessa guerra? Como essa guerra poderá ser travada? Onde estarão esses guerreiros que irão travar batalhas, principalmente nas esferas celestiais, se eles não têm nem nascido, eles não têm a oportunidade de nascer,
Vocês entendem? Nós, cada um de nós que estamos aqui hoje, fomos um dia gerados primeiro no coração de Deus. Ele sonhou com cada um de nós, Ele desejou, Ele planejou as nossas vidas. E nós estamos aqui pela graça de Deus, pelo amor dele, né? E quantos Deus ainda não quer trazer à terra, quantos Deus ainda não quer gerar, quantos Deus ainda não quer amar. Então, assim, quando nós nos fechamos, né, os casais aí que ainda estão em tempo de terem filhos, né, quando nós nos fechamos a isso, nós estamos pecando sim, isso é um pecado. E graças a Deus eu tenho visto muitas pessoas acordarem para essa verdade. E não é por força de argumento, porque o discurso, não, é o próprio Espírito Santo quem tem feito isso. Eu tenho visto mulheres, eu tenho visto jovens que sequer casaram, que já estão com essa ideia muito clara de que isto é pecado diante de Deus, que eles precisam estar completamente abertos à vontade de Deus, que não há sentido dizer que meu coração é de Deus, a minha vida é de Deus, mas Ele sequer pode tocar no meu útero, porque aqui eu me fecho, aqui não, quem manda aqui sou eu. Então nós precisamos ter isso muito claro, meus irmãos, muito claro. Eu falo isso para uma geração, eu sei que há pessoas aqui que vão me ouvir e que vieram de uma geração em que a contracepção era algo normal, inclusive até aprovado pela igreja, né? Não havia problemas, a própria igreja incentivava isso, mas nós precisamos nos arrepender disso, eu digo para vocês hoje. Nós precisamos pedir perdão a Deus pelo que temos feito, por esse pecado da contracepção no nosso meio. Sim, nós precisamos nos arrepender. Nós não temos permitido que Deus gere os seus filhos, os filhos que Ele quer gerar por meio das nossas famílias e dos nossos lares. Com isso, nós estamos também dando espaço para que o inimigo ganhe, porque enquanto nós cristãos, que nos dizemos responsáveis, que nos dizemos pessoas ponderadas, né? Enfim, enquanto nós estamos nos fechando, pessoas que não estão nem aí, pessoas que muitas vezes até outras culturas que estão servindo a outros deuses estão tendo muitos filhos, estão dominando territórios por causa das pessoas, a quantidade de pessoas, né? Então vocês podem até de repente me achar uma maluca falando disso hoje, né? Falando disso no tempo de hoje, mas o Espírito Santo tem trazido essa verdade aos nossos corações, né? Aquilo que diz que nos últimos dias Deus enviaria o espírito de Elias, né, para converter o coração dos pais aos filhos. Eu acredito que tem muito a ver com isso, com esse resgate do conceito da paternidade que tanto nós temos falado e aprendido, mas que inclusive passa por esse tema da contracepção. Então, como ensinar uma nova geração a respeito da importância da paternidade, se esta nova geração sequer tem desejado ter os seus próprios filhos, que às vezes tem adotado cachorros como filhos, e tá tudo bem. Então, assim, como eles irão entender de fato o que é a paternidade espiritual, que é o que nós entendemos que é extremamente importante, porque mesmo meus filhos biológicos, eu preciso ser mãe espiritual deles também, é preciso haver uma formação espiritual. Como esses jovens irão aprender se eles estão sendo culturalmente ensinados a fechar-se aos filhos e até mesmo aderir a se posicionar a favor do aborto? Então é importante que a gente pense a respeito disso. Eu não estou aqui querendo dizer a forma como vocês devem pensar a partir de agora ou não, eu estou trazendo coisas para reflexão de vocês, porque como eu disse, eu não fui convencida por argumento humano, eu fui convencida pelo trabalho do Espírito Santo em mim a respeito dessa verdade. Eu sei que há muito mais que o Espírito Santo precisa fazer em mim ainda, eu não estou pronta, mas com relação a isso o Espírito Santo tem falado muito claramente. E eu afirmo para vocês com toda a segurança que não é só comigo, e graças a Deus por isso. Ele tem falado com outras mulheres, com outros homens, com outras famílias a respeito disso. E nós temos nos aberto a essa questão dos filhos, graças a Deus. Então, o nosso inimigo está nos fazendo perder a guerra porque nos convenceu que não devemos nos reproduzir, ou quanto menos de nós, melhor. A impressão que dá é essa. Então ele está realmente sutilmente nos convencendo a respeito disso, quando nós abraçamos a contracepção.
A infertilidade, que também já é uma realidade no nosso meio, o meio pelo qual o nosso inimigo está ganhando de nós, estamos em menor número por nossa própria culpa. Muitas vezes a infertilidade não é culpa da mulher, né? Mas como é que nós temos nos alimentado? De que maneira nós temos vivido também a nossa sexualidade, né? Aí os casais, enfim, nós temos já informações a respeito tanto da pílula anticoncepcional, por exemplo, que pode causar sim infertilidade, além de outras doenças. E hoje muitas mulheres têm sofrido porque às vezes estão em busca do primeiro filho e nem isso têm conseguido. O que tem acontecido com a nossa geração? Onde estão os filhos dessa geração? Nós precisamos entrar também nessa batalha, nós precisamos entrar nessa guerra, nós precisamos orar por isso, orar para que todo espírito de infertilidade, tudo aquilo que assola também as mulheres seja exterminado de nós, né? No passado, as mulheres da Bíblia, né, elas choravam porque elas não tinham filhos, elas sabiam, elas tinham consciência de que elas deveriam, que elas precisavam ter esses filhos, isso era também salvação para elas, e hoje, muitas vezes nós temos nos fechado, então isso é muito importante, nós precisamos estar atentos a isso. O amor, ele luta, né? Nós precisamos entender isso, que todo pai e toda mãe também lutam pelos seus filhos, né? Eles não têm só os seus filhos, eles não geram apenas os seus filhos na carne, mas eles também precisam gerar no espírito. Então são verdadeiros guerreiros, pais e mães que se levantam. Então a partir da geração desses filhos, cria-se um novo coração nesse pai e nessa mãe que se enxerga agora, esse homem e essa mulher que antes era apenas filho e filha, hoje se veem como pai, como mãe, diante de uma grande responsabilidade sobre eles, que é também gerar os seus filhos, seus próprios filhos no Espírito, gerar os seus filhos em Cristo, para que eles nasçam também para Cristo, né? Então, é também um amor de guerra, um amor de verdadeiros guerreiros, né? Não é apenas uma simples compaixão, mas é um amor que vai até o fim pelos seus filhos. Então, como que esse coração desses jovens, dessas mulheres, desses homens que têm se casado hoje, né? Como é que vai ser criado esse coração se sequer eles têm tido esses filhos? Se eles têm muitas vezes transferido isso para animais e não para seres humanos, almas geradas em Deus, né? Como isso será possível? Nós precisamos pensar a respeito disso e vermos como é que nós temos agido, o que nós temos aconselhado, como nós temos orado. Porque isso se dá, mais uma vez eu lembro, principalmente nas esferas espirituais. Quero falar também, saindo um pouco agora desse assunto, falar sobre a questão da manipulação da linguagem. Nos vídeos em que eu assisti, talvez se vocês assistirem sobre esse tema da guerra cultural, vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar muitas pessoas falando, associando a guerra cultural, principalmente essa questão da manipulação da linguagem. Então, acima de tudo, me parece que a guerra cultural está atualmente voltada para o uso da linguagem. Essa é uma arma que o nosso inimigo tem usado assim com muita força de fato, né? Porque ele tem distorcido e através da modificação dessa linguagem ele tem ganhado muito terreno, muitas vezes até em nós, nas nossas casas e com os nossos filhos. Então existem eufemismos, né? São usados eufemismos, né? Palavras que dizem uma coisa, na verdade querem dizer para deixar aquilo mais bonito, né? Para de fato enganar, para de fato mentir, não é a verdade sobre aquilo, né? Distorções, né? São as principais armas do inimigo também nesses dias para vencer esta guerra cultural na qual nós também estamos inseridos. O aborto, por exemplo, como eu mencionei, é o mesmo que o assassinato de bebês no útero de suas mães, mas tem sido utilizados termos para disfarçar toda essa atrocidade. Nós precisamos estar atentos a isso, né? E mais do que isso também, existe até hoje uma ideia agora, uma moda, vamos dizer assim, ou uma tendência que infelizmente eu creio que é para ficar, infelizmente, né, nós não temos muita esperança de que isso vai mudar, na realidade as coisas só vão piorar daqui para frente, né, no sentido do mundo, né, em que nós estamos inseridos. Então, eu vi um vídeo, por exemplo, de uma feminista em que ela ensinava as pessoas os gêneros, né, como é que você deveria trocar os gêneros nas frases. Então, o termo, por exemplo, ela e ele,
Eu não me lembro agora, mas depois eu vou pedir para o pessoal colocar o vídeo aí, vocês vão ter mais noção a respeito do que eu estou falando. Mas ela substituía os termos nas frases, ensinando como é que se deveria ser a partir de então, né? Então, assim, amigos, me parece, por exemplo, o termo amigos, amigues, porque você não tem que dar ideia que são amigas ou amigos, esse é um exemplo, por exemplo. Mas isso não é novo, né? Infelizmente isso não é novo, e tem uma feminista, por exemplo, a Monique Wittig, que é uma que eu falei também na minha palestra do feminismo, e como eu falei já, quem quiser pode acessar e conferir. Ela é uma das feministas que também defendia essa conquista feminista também no mundo, por meio da modificação da linguagem, né? E isso foi defendido também pela Judith Butler, aí já na terceira onda do feminismo. A Monique Wittig, ela faz parte mais da segunda onda do feminismo, e a Judith Butler reforçou essa teoria também da Monique Wittig no seu livro, Problemas de Gênero, e falando a respeito disso, da importância de ir se mudando a questão da linguagem, né? Para que haja, então, essa facilitação desta apropriação feminista, por exemplo, nos territórios que elas querem conquistar, né? Existe também algumas pessoas também que já estão sendo processadas hoje, pessoas que por não utilizarem o termo neutro já estão sendo processadas ou estão sendo punidas, né? As empresas a gente percebe um movimento das empresas que estão querendo se adequar também a isso, né? E os funcionários, esses funcionários que também são cristãos, como é que faz diante disso, né? De que maneira resistir a isso? Porque nós sabemos, existe uma verdade a respeito disso, né? As coisas não podem ser mudadas assim como se não houvesse uma referência, né? Nós sabemos que mulher é mulher e homem é homem, né? Nós temos isso muito claro. Então, quando chegam essas linguagens para tentar modificar, né, os conceitos a respeito disso, nós precisamos estar muito atentos, né? Tem também a questão da revolução sexual, que também está dentro desse campo aí da guerra cultural, e também é uma das áreas que é mais utilizada juntamente aí com essa questão da manipulação da linguagem, né? Então toda essa revolução sexual, né? Eu peguei um outro livro bastante interessante, uma outra frase desse livro que eu li, do Como Vencer a Guerra Cultural, e eu vou ler para vocês porque eu achei que define muito bem assim essa questão da revolução sexual. A melhor maneira de destruir a família é destruir a sua fundação, o casamento estável. Então, quem está dizendo isso na fala do livro é o diabo, né? No livro a gente tem uma conversa entre o diabo e um demônio, se eu não me engano, e ele vai falando das estratégias de como vencer essa guerra cultural, e vencer mesmo da verdade, né, de Cristo, né, como ganhar essa guerra dele. Então ele fala o seguinte: a melhor maneira de destruir a família, porque precisa passar pela destruição da família, né, que é o santuário da vida, a família é o santuário da vida, né, então ela precisa ser destruída dentro dessa lógica da guerra cultural, e o que o inimigo, né, aquele que batalha pela cultura de morte quer conquistar. Então, é destruir a sua fundação, o casamento estável. O casamento é destruído pelo enfraquecimento de sua cola, a fidelidade sexual. E a fidelidade sexual, por sua vez, é destruída pela revolução sexual. Então, você percebe que, assim, é importante para todos esses agentes da cultura da morte, para todos esses que estão do lado do inimigo, que em toda essa guerra se posicionam a favor do mundo e não de Cristo, a favor da mentira e não da verdade, é importante que a revolução sexual seja implantada, porque por meio dela haverá, então, toda uma modificação na estrutura da família, vai se conseguir ir na base da coisa, né? Então, como é importante nós, como famílias, também resistirmos a isso. Como eu falei, abraçar o conceito de aliança, entender esse conceito de aliança, isso vai nos blindar contra a infidelidade sexual, por exemplo. Isso vai nos blindar contra o divórcio, por exemplo, quando nós temos essa visão e essa perspectiva, né, de que nós temos que buscar a nossa satisfação primeiro em Cristo e não colocar esse peso sobre o nosso esposo, sobre a nossa esposa, mas amar acima de tudo, porque já estamos satisfeitos em Cristo, né?
Então, a revolução sexual também é algo que o feminismo trata muito, e eu também falei um pouco disso lá na palestra. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o que o feminismo propõe a respeito disso, na realidade o feminismo ele nasceu já desde a sua primeira onda com essa ideia de revolução sexual, de mudar essa estrutura, porque a partir disso tudo vai desmoronando, né? Tudo vai caindo, tudo vai em direção à queda, né? Como aconteceu lá, como eu mencionei também com Adão. Alguém que só pensa em sexo, né, ou um homem, uma mulher que de repente vivem apenas pensando nisso, como a nossa cultura hoje quer, né, hipersexualizada, quer que a gente permaneça assim, pensando o tempo todo nisso, né, e a questão da pornografia, que hoje também tem sido já um grande problema, até mesmo nos casamentos e casamentos de pessoas cristãs, isso é muito grave, né. Alguém que vive o sexo, alguém que só pensa em sexo emburrece mais. Alguém que vive o sexo regrado ou a castidade tende a ter mais concentração e, por consequência, inteligência. Eu não estou dizendo isso aleatoriamente. Existe um livro chamado Revolução Sexual Americana, do Pitirim Sorokin, tá? Quem quiser também pode ler esse livro e vai verificar o que eu estou dizendo, porque ali ele traz muitos dados interessantes, ele vai resgatando coisas na história, mostrando com evidências que de fato pessoas castas, pessoas que ou vivem o celibato, ou pessoas que vivem o matrimônio, mas de maneira fiel ao seu cônjuge, essas pessoas têm muito mais condições de terem mais concentração, mais inteligência, pessoas que contribuirão muito mais com o seu pensamento, com as suas obras, e ajudarão inclusive a própria sociedade, né, a viver melhor do que a pessoa que está o tempo todo sendo distraída pelos seus pensamentos direcionados a essa questão sexual, né? O quanto a pessoa fica borboleteando, né? Ela fica pensando em tudo e não pensa em nada na realidade, né? Porque ela está o tempo todo querendo satisfazer o seu próprio corpo, satisfazer a si mesmo. Então, assim, ela fica, além de ficar autocentrada e egoísta, né? Tem a tendência de ficar autocentrada e egoísta, ela não contribui de fato, né? Porque está o tempo todo pensando em si mesma. Então, o quanto é importante, né, nessa perspectiva da revolução sexual, de nós resistirmos, e de que maneira? Sendo fiel ao nosso esposo, vivendo o nosso matrimônio de maneira casta, né, somos uma só carne, é só com ele, né, e com certeza nós teremos a chance de sermos muito mais abençoados no nosso matrimônio, né, estaremos muito mais livres, né, teremos muito mais condições, até mesmo intelectuais, de ajudar a nossa família, de ajudar aqueles que nos cercam, né? Também uma fala do diabo, né, nesse livro, que eu achei interessante, que tem muita coerência, né, e casa muito com tudo isso. A simples tática de chegar ao coração deles, né, ele falando para o demônio, através de seus hormônios mostrou-se inacreditavelmente fácil. A revolução sexual trata exatamente disso, porque ela age exatamente nessa questão do sistema hormonal. E não só na questão do sistema hormonal, assim, mas falando na questão sexual, mas também, até mesmo que a Thaís nos lembrou aí no vídeo, acho que do mês retrasado, né, que ela trouxe a respeito dos desreguladores endócrinos, né, a própria forma de nos alimentarmos, o que nós temos consumido, isso também vem para bagunçar o nosso sistema hormonal, né? Então você percebe que de fato é uma guerra e eles estão usando armas, né? O nosso inimigo está usando armas pesadíssimas, né? Armas que de fato estão confundindo completamente a nossa mente, inclusive afeta o nosso intelecto, né? A partir do momento que é inserido em nós todas essas substâncias que vêm bagunçando o nosso sistema hormonal, né? Então é preciso que a gente esteja muito atento a isso e não se deixe levar de fato aí pelas falácias, né, do inimigo com relação à revolução sexual e principalmente essa questão de uma coisa autocentrada, né, de permanecer assim pensando apenas no meu próprio prazer. Isto é um caminho perigoso e nos leva inclusive até mesmo ao divórcio, né, enfim, porque isso vai
Isso vai regendo a lógica do nosso pensamento, né? Ah, eu preciso estar o tempo todo bem, eu preciso, né, o tempo todo estar buscando o próprio prazer, né, e fugindo da dor, buscando o prazer e fugindo da dor o tempo todo, não suportando a dor, não suportando o sofrimento, querendo apenas estar bem o tempo todo, né? Isso nos faz pessoas que estão assim, que se colocam até mesmo contra a correção de Deus no momento da nossa vida, que Ele precisa nos corrigir, né? Nós não queremos sofrer de maneira alguma e então nós ficamos fugindo o tempo todo. A revolução sexual, ela vem para trazer essa lógica para o nosso pensamento também, né? De que eu tenho que estar bem o tempo todo. E vai ser muito fácil para mim, então, aderir a um divórcio, porque se isso não está me satisfazendo, eu não vou me gastar por esse casamento, eu não vou me gastar orando para que o meu marido seja restaurado, eu não vou me gastar orando para que o meu casamento seja restaurado, eu prefiro abrir mão porque eu fico mais confortável com isso. Então, vocês percebem que parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as coisas se ligam sim. Então é a forma como o inimigo, infelizmente, trabalha. Bom, e também tem a questão da educação, né? Nós somos também bombardeados aí com a questão da educação e a guerra cultural, infelizmente, também nessas trincheiras da educação também, infelizmente, o inimigo ele tem conquistado muitos territórios, né? Os territórios aí também do nosso coração, né? Então, assim, existe também uma intenção, né, nessa questão da educação, em que principalmente as crianças que são, digamos assim, os mais vulneráveis da nossa sociedade, né, são aqueles que mais dependem, né, eles estão no começo da vida, eles estão absorvendo tudo, eles estão, tudo que é jogado para eles, tudo que é colocado, eles estão absorvendo e o tempo todo processando aquilo e armazenando aquilo, e em algum momento aquilo vai começar a fazer sentido para eles, né? Então, o quanto o inimigo também tem se colocado diante das crianças, né? Tem investido nessa questão das crianças, e as crianças, quando são facilmente abandonadas desde muito cedo a sistemas, muitas vezes sistemas escolares enfim, são negligenciados pelos próprios pais, né, e não sabem o que está acontecendo, não acompanham, não se preocupam. Essas crianças estão completamente vulneráveis, elas estão vulneráveis ao ataque do inimigo, né, e sendo alimentadas com coisas que muitas vezes destoam completamente dos valores que a família, que é cristã, gostaria que o seu filho aprendesse, gostaria que o seu filho tivesse contato. E hoje nós estamos assim num nível muito hard, vamos dizer assim, num nível muito, 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 muito difícil mesmo. Nós somos o tempo todo assediados por isso, seja através da mídia, dos desenhos, até mesmo das escolas. Nós precisamos estar muito atentos, meus irmãos. Nós que somos pais aí de crianças pequenas, que é o meu caso também, eu tenho muita preocupação com isso. Nós temos aí a Base Nacional Comum Curricular, que é um padrão que foi criado aí para reger aí todos os currículos escolares em todas as escolas, em todas as regiões, em todos os estados, né? E nós percebemos que isso é feito muitas vezes para dar também espaço para isso, né? Para que os nossos filhos sejam de alguma maneira levados para um outro caminho que não o da verdade, né? Então, se você também tiver interesse, pega esse documento, lê esse documento, veja o que está dizendo ali a respeito dessas coisas, que em matérias que nós julgamos assim tão objetivas como a matemática, por exemplo, por que tem que ser colocado algo que vai remeter a uma relativização, né? E isso está sendo infelizmente também inserido na BNCC, né? Nós precisamos estar atentos e vigilantes quanto a isso, né? Olharmos sempre aquilo que os nossos filhos estão aprendendo na escola, né? Existem apostilas, né, apostilas prontas que já vem, muitas vezes nem é o próprio professor quem está criando aquilo, mas ele muitas vezes está refém desse sistema, né, e precisa passar um conteúdo pronto e tal, e até assim, eu estava pegando a apostila do meu filho e via até uma questão de, falando das famílias, né, e falando o que na verdade é família, que não existe um conceito apenas de família, mas que existem famílias, né? E o que isso vai se abrindo, né? Aonde eles querem chegar com isso? Nós precisamos estar atentos, os nossos filhos precisam saber que existe um padrão em Deus, existe uma referência em Deus. A Lívia fez um vídeo aí recentemente, também nos lembrou a respeito disso, né? De que existe um padrão de Deus para tudo, e isso não é nada não tem que nos constranger ou nos deixar oprimidos. Na realidade, isso é salvação para nós temos que encarar dessa maneira, e da mesma maneira transmitir para os nossos filhos, senão
eles precisam sentir segurança em nós, né? Eles precisam ser colocados diante da verdade, né? Eu acredito que isso já é algo muito positivo, né, que nós já estaremos fazendo pelos nossos filhos, e quando eles forem confrontados pela mentira, rapidamente eles vão reconhecer que aquilo é uma mentira, que aquilo não é a verdade, né? Então é necessário que a gente tenha também esse cuidado, né? Então, tanto a mídia, né, as universidades, o cinema, enfim, tudo isso está passando pela área da educação, porque de maneira informal nós também somos educados através das séries que assistimos, dos filmes que assistimos, né, tudo isso é como eu falei lá no começo, né, no primeiro vídeo, de alguma maneira nós estamos absorvendo, a nossa alma está consumindo algo, seja de maneira formal ou informal. Algo está entrando, com o que nós temos gasto o nosso tempo, né? Isso está também nos educando e, por consequência, vai educar também os nossos filhos. Agora, a formação do imaginário é um exemplo que eu também, um assunto também que eu queria abordar a respeito disso, mas eu vou falar no próximo vídeo, vou começar no próximo vídeo, senão isso vai ficar muito longo. Até amanhã, então.